Boa noite, estamos aqui começando mais uma live aqui no Mulheres que Contam. Aqui é ao vivo, mas também vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. Esse projeto veio para transformar a vida das empreendedoras através do conhecimento que nós, como contadoras, queremos compartilhar. Para vocês que enfrentam essa batalha cada vez mais preparadas, contando com o nosso apoio. Que a gente possa contribuir com a nossa experiência para que vocês possam pular etapas. As etapas que a gente já passou e chegar mais longe e mais rápido. E uma das formas da gente gerar esse conteúdo de valor para quem nos acompanha é trazendo aqui pessoas especialistas, altamente qualificadas e competentes para nos ajudar nessa missão. Hoje nós vamos receber com muita alegria e muita honra uma professora daquelas inesquecíveis, fantásticas, que eu tive o privilégio de ser aluna no MBA da IPOG, que foi a pós que eu fiz antes de conhecer as Mulheres que Contam, né? Na pós que a gente fez juntas. Ela é advogada empresarial, professora na Universidade Estadual de Goiás, na PUC Goiás, na IDP e na IPOG Brasil. E ela é especialista no assunto dessa live, que é planejamento sucessório. E eu tenho certeza que é a melhor pessoa que a gente podia ter aqui hoje falando sobre esse assunto, de forma objetiva, clara, sem rodeios, simplificando um assunto complexo, porque foi assim que ela deu a aula, simplesmente maravilhosa. Estamos aqui aguardando ela entrar. Boa noite. Boa noite. Consegui.
Olá, Olá, boa noite. boa noite. Você me escuta bem? Tudo bem? Você me escuta? Super bem, com sotaque carioca, que dá uma inveja, vontade de estar nesse Rio de Janeiro. Saudades, Eu tô viu? em Teresópolis, tá meio frio. Ah, imagino Não tá mesmo. tão bom. Bom, tô aqui com a minha professora da IPOG, né? A gente se conheceu. Esse grupo Mulheres que Contam, ele nasceu foi na pós que eu fiz depois da DSSP, né? São as minhas amigas de lá. Uhum. E é um grupo de contadoras, né? De 5 contadoras, que o nosso objetivo é levar nossa experiência como contadoras para mulheres empreendedoras. E sempre trazendo pessoas competentes aqui de qualidade, que são especialistas em assuntos que vão contribuir para essas empreendedoras. E hoje eu estou aqui com uma professora maravilhosa que eu amei aprender com ela. Ela é a Marina Zaba, que é professora da Universidade Estadual de Goiás, na PUC Goiás, na IDP e na IPOG Brasil. E é advogada empresarial. E ela deu uma aula lá para gente de planejamento sucessório, né? Uma disciplina, onde foi muito esclarecedora, foi muito clara num assunto complexo, né? E a gente teve uma verdadeira clareza sobre esse assunto que é complicado. E muitos clientes da gente necessitam disso, né? Todo mundo que tem um patrimônio e tem essa necessidade de planejar o que vai acontecer no futuro. E agora eu vou deixar você se apresentar. Olha, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa segunda-feira, finalzinho do mês de junho já, para a gente falar desse tema que é um tema que eu adoro, né? E além disso, é um tema muito importante, relevante, né? Não raras hoje são as matérias que nós temos, né? Em revistas como Valor Econômico, Folha de São Paulo, né? Toda semana a gente tem notícias sobre a demanda por testamentos, a demanda por doações, especialmente por causa do Covid. Eu brinco e brinquei, né, com vocês na época que eu estive aí no Rio de Janeiro. Tá clara a minha voz, tá? Tá sim, tá ótimo. Tá bom. Eu tive que improvisar aqui hoje. A gente fala muito, né, que a única certeza que a gente tem nessa vida nós temos duas certezas, sobre o pagamento de tributos e a morte, né? Eu sei que é triste falar para vocês isso aqui numa segunda-feira à noite, mas a única certeza que nós temos é a morte, todo mundo vai morrer, né? E com o Covid, a gente percebe que isso escancarou, né? Isso bateu na nossa cara, na nossa porta, isso se tornou mais próximo. E aí as pessoas, de fato, começaram a se perguntar, a se preocupar com a necessidade de fazer um planejamento sucessório. Então, toda semana a gente tem matérias nesses grandes revistas, jornais, a respeito da alta demanda para planejamento sucessório. E aproveito, né, para agradecer o convite, né, desse grupo, né, as mulheres da contabilidade, dizer que eu não sou contadora, eu sou do direito, eu sou advogada, mas eu sou professora de contadores e advogados também. E quando eu estive no Rio foi uma alegria imensa, foi um final de semana intenso para a gente tratar sobre esse tema. E me alegra muito, viu? O convite de vocês, a lembrança de vocês. E o que eu puder, estou à disposição aí para a gente conversar sobre esse tema que tem tantas nuances, tão importante e relevante, em especial nesse momento. Sim, esse ano a gente fez imposto de renda, né? Teve bastante espólio, né? Realmente é um assunto que está cada vez mais
precisando ser abordado. As pessoas não se preparam, né? É um tabu a questão Verdade. de se preparar para a morte, né? Mas é importante para manter os negócios funcionando, né? Quando acontece de ter uma empresa, manter a continuidade da empresa e mesmo quando não há empresa, quando há somente bens, para diminuir conflitos familiares, né? Que a família é complicada. Eu falo, Marcelo, que a questão mais interessante é porque falar de planejamento sucessório é falar de multidisciplinariedade. Então, a gente tem que começar pensando que é muito difícil a gente fazer planejamento sucessório com apenas um tipo de profissional. Por quê? Porque a gente tem questões sucessórias, tem questões de direito de família, tem questões de direito societário, tributário, contratual, teoria geral do direito, contabilidade, governança corporativa. Então, eu acho muito interessante essa ideia de vocês de grupo, porque é assim que eu trabalho com planejamento sucessório. E é assim que eu oriento os meus alunos a trabalharem em equipe, né? Por quê? Porque sozinho eu mesmo tenho uma ênfase maior de atuação na parte societária. Então, muitas vezes me falta conhecimento numa parte tributária, numa parte de contabilidade. Contabilidade, então, né, a gente está sempre recorrendo a quem conhece, né, a quem pode nos auxiliar aí quando a gente faz o projeto de viabilidade do planejamento sucessório. Né, às vezes, eu, como advogada do societário, eu penso, olha, fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui. Aí vem o tributarista e fala assim, opa, isso aqui vai ficar caro. Vamos arrumar isso aqui. Vem o contador e fala assim, isso aqui não passa na junta, isso aqui vai dar problema. Então, a multidisciplinariedade desse tema, ele tem duas vertentes. Traz dificuldade, traz uma matéria que é desafiadora. Muita gente acha que conhece, mas não conhece. Às vezes conhece uma parte da matéria e não toda. Mas uma oportunidade. Oportunidade que eu acho que casa bastante com que o mercado de trabalho, as oportunidades nos apresentam. As parcerias de projetos juntos, né? Um grupo de contadores junto com o advogado para fazer captação na área de planejamento. A gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem planejamento sucessório, mais ou menos só 17% das empresas, né, dos diretores de empresas fazem planejamento sucessório. Se a gente for para o universo não empresarial, isso é uma realidade ainda mais distante. Quando eu pergunto numa sala de aula quantas pessoas já fizeram uma doação, já fizeram um testamento, isso é uma coisa assim inimaginável, porque existe uma cultura, as pessoas não gostam de falar sobre a morte, né? Nós ocidentais, nós vivemos como se não fôssemos morrer, então é uma dificuldade, existe essa barreira. Se porventura vocês terminarem essa live e conversarem com o esposo de vocês, ou conversarem com a mãe sobre o planejamento, possivelmente ela vai falar assim, você tá doido, menino? Eu não vou morrer, não. Peraí, não vai, né? Eu até brinco, eu tava com a minha mãe mais cedo, né? E eu fiz uma doação dentro da minha família, né? E aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, olha, mãe, se eu morrer, isso aqui, ó, você resolve dessa forma, né? E essa doação foi feita por uma tia bem idosa, já mais de 90 anos. Eu falei, ó, se eu morrer antes, né, você resolve dessa forma. Ela falou assim, não, mas você não vai morrer, não. Eu falei, mãe, eu trabalho com isso. Eu preciso te explicar como é que são as coisas, né? Então, essa é uma área bastante interessante dentro do direito, que tem uma interseção direito-contabilidade. Eu vejo que tem aumentado muito o interesse das pessoas pela realização de planejamento sucessório. E não tem como fugir disso, né? Porque herança, gente, é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Então, se a gente antecipar isso, se a gente fizer um planejamento sucessório, e planejamento sucessório, digo aqui para vocês, existem algumas máximas que são importantes, que vocês precisam se atentar em relação a isso. Planejamento sucessório não é montagem de holding. Muitas vezes, esses dias eu estava, inclusive, com o professor Gladson Mamed falando sobre isso, que ele começou a usar esse termo, holding. O planejamento sucessório não é montagem de holding.
E às vezes o seu cliente, Marcelo, não precisa de uma holding. Nós temos várias ferramentas de planejamento sucessório. Por exemplo, uma alteração no regime de casamento de um casal pode ser uma ferramenta de planejamento sucessório, né? A montagem de uma holding, às vezes o patrimônio é um patrimônio pequeno, que não há interesse em aluguel ou venda. Para que eu vou trabalhar com planejamento? Para que eu vou montar uma holding? A gente faz uma doação, né, com as cláusulas que garantem. Então, existem muitos mecanismos. Nós trabalhamos com mecanismos probos, mecanismos lícitos de realizar planejamento, testamento, doação, seguros de vida, previdência, holding, sociedade de participação, acordo de cotismo, protocolo de família, entre tantos outros, que são ferramentas que vão aí ao encontro dessa ideia de fazer planejamento. Por isso que eu gosto de frisar que planejamento sucessório não é a mesma coisa de planejamento tributário. Nós estamos falando de coisas diferentes. Pode ser, e é bem mais fácil você vender para o seu cliente planejamento sucessório se você traz benefícios tributários. Porque muitas vezes ele fala assim, vou mexer com isso não, vou deixar para meus filhos, depois eles resolvem isso. Mas quando ele já percebe desde o início um benefício tributário, ele se sente mais animado em fazer, né? Planejamento sucessório não é só abertura de holding. Eu acho que quando ele vê que é igual no divórcio, né? Quando ele vê que ele vai perder muito dinheiro com honorário de advogado, com taxas. Exato. É a dor dele, né? A gente tem que falar, olha, isso vai custar caro, isso vai custar mais caro lá na frente. Isso que é melhor resolver agora. E aí a gente tem vários mecanismos para fazer. E uma questão importante que eu vejo, às vezes, muita gente fazendo aí uma divulgação do trabalho, às vezes um pouco agressiva, e a gente precisa ter cuidado, vendendo o planejamento sucessório ou planejamento patrimonial com a pegada de blindagem patrimonial. Pessoal, não existe blindagem patrimonial no Brasil, tá? Não existe. Se você está vendendo isso, se você tem, se alguém está te oferecendo isso, corre, entendeu? Corre. A carceragem da Polícia Federal está muito mal frequentada, viu? E eu sei que aqui tem muito contador. Primeiro vai contador preso, depois advogado. Brincadeiras à parte, meninos. A gente tem que trabalhar com mecanismos lícitos e probos. Não existe blindagem patrimonial. A depender do momento que o cliente te procura, é mais fácil proteger o patrimônio dele. Às vezes o cliente te procura e ele já está com a corda no pescoço, gente. É bem mais difícil. A gente tenta salvar uma coisa ou outra, fazer alguma mudança para ver se salva algum patrimônio desse cliente. Só que eu não consigo vender para esse meu cliente blindagem patrimonial. Eu não consigo falar para ele, olha só, seu patrimônio não vai ser atingido em hipótese nenhuma. Não tem como a gente fazer isso. É impossível a gente fazer isso. É porque hoje as ferramentas jurídicas, elas estão cada vez mais sofisticadas. Então, é claro que tem como a gente dificultar. Tem como a gente trazer inúmeros obstáculos. Isso às vezes funciona em um caso, não funciona em outro. Mas não existe blindagem patrimonial. Sim. Até mesmo nas empresas limitadas, onde o capital é limitado à participação, vai chegar uma hora que vai chegar no patrimônio da pessoa física, não tem jeito. Na verdade, assim, regra geral, né? Se o capital estiver integralizado, os sócios não vão ter o patrimônio pessoal atingido por dívidas da pessoa jurídica, né? A não ser que a gente esteja falando de situações que levam ao abuso da personalidade jurídica, como confusão patrimonial, fraude, desvio de finalidade, ou também para aquelas teorias que a gente chama de teoria da desconsideração da personalidade jurídica menor, matérias como direito do trabalho, direito ambiental, direito do consumidor, que, independentemente de fraude, a gente, infelizmente, né, o entendimento é no sentido de atingir o patrimônio pessoal do sócio. E isso é muito importante, por quê? Porque olha só um caso interessante que eu lembrei aqui. Às vezes eu vejo as pessoas comendo bola. Eu vou lá, Marcele, a gente monta uma administradora de bens, né? Vamos imaginar que a gente monta uma administradora de bens. É uma holding patrimonial, tá? Uma holding para administrar um patrimônio.
Imagina que esse patrimônio não vai ser alugado, né? Uma holding para o patrimônio da família, né? Pensando num futuro planejamento sucessório. E aí, sabe o que muitas vezes faz? A gente transfere os bens pessoais, o apartamento onde os sócios moram, né? A fazenda, a chácara, os bens pessoais, a casa da praia, coloca tudo lá na holding patrimonial. Beleza, ótimo. Só que aí fica morando na casa o sócio, fica morando na casa o sócio. Peraí, essa casa é do sócio, pessoa física, ou essa casa da pessoa jurídica? A gente não pode misturar isso. Ah, a casa é da pessoa jurídica. Então, o que o sócio faz morando lá? A gente precisa ter um contrato entre a pessoa jurídica e os sócios. Faz necessário um contrato de locação ou um contrato de comodato. De preferência, registra para ficar a data que foi feito esse contrato, para que no futuro não haja a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Por quê? Peraí, confusão patrimonial. Esse bem é de quem? É da pessoa física ou do sócio? Não sei. Então, isso aqui eu vou desconsiderar a personalidade jurídica sobre o manto da desconsideração da personalidade inversa, ou a tradicional, tá? Então, isso é um cuidado que a gente precisa tomar. Precisa formalizar para poder garantir que aquilo ali é verdade, né? Claro, assim, não quanto mais uma figuração ali, só para poder fazer o ganho tributário. Exatamente. Uma coisa também interessante que você falou na aula é sobre o tamanho do patrimônio. Não importa se o patrimônio é muito grande ou pequeno, dá para fazer um planejamento sucessório. Gente, isso é um equívoco. Planejamento sucessório é coisa de gente rica. Testamento é coisa de novela, né? Coisa de gente muito rica que faz novela. Gente, hoje eu tenho clientes assim muito jovens, né? 20 anos, 25 anos, que têm testamento já, porque montaram uma empresa ou têm um patrimônio específico. Eu, quando comecei, né, a ter um pequeno patrimônio, já montei uma empresa para administrar esse meu patrimônio, para não ter aquela questão assim, compro, aí depois chega um momento e fala, vou transferir para... Não, já tenho a empresa, já vai comprando pela empresa, já traz mais benefícios a longo prazo. Mas óbvio, né, a gente já tem esse conhecimento. Mas, gente... A ideia do planejamento sucessório, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, assim, os benefícios do planejamento sucessório, em pequena escala, em média escala, em grande escala. E a maioria, eu imagino que a maioria dos clientes de vocês que nos escutam aqui são clientes médios, de médio porte. O meu cliente, 99% dos meus clientes são clientes de pequeno ou médio porte. E, pelo contrário que vocês imaginam, quando eles me procuram, eles estão, assim, numa situação, às vezes, de patrimônio desorganizado, né? Patrimônio desorganizado. Eles estão numa situação, bens que não foram escriturados, uma desorganização. Às vezes eles chegam a mim quando vão casar e aí querem tirar dúvidas sobre regime de bens, verificar qual é o melhor regime de bens para casamento. E eu sempre oriento, né, principalmente o pessoal que tem empresa, casarem no regime de separação de bens. Não, de uma forma geral, eu entendo que esse é o melhor regime de bens. Tá? Me julguem. Eu estou falando de segurança jurídica, eu não estou falando de amor. Casamento é um negócio. Já casei em regime de comunhão parcial. Vamos mudar seu regime. Brincadeira, viu? Mas eu falo assim, é uma questão que eu acho tão interessante hoje. Hoje a gente vive um momento de empoderamento, né? Em todos os sentidos. E a gente tem essa visão de liberdade. Eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. Se você não é obrigada a nada, por que você vai escolher um regime de casamento que a lei te obriga a um monte de coisa? Escolha um que ela não te obriga. Você casa com separação de bens, e aí isso não impede que você e seu cônjuge comprem um imóvel juntos, que vocês tenham investimentos juntos. Não impede isso. Nem um pouco, inclusive. Já que a gente entrou nesse assunto, vou adiantar uma pergunta. O que a questão da legítima
impede em alguns planejamentos sucessórios? Por que que ele bloqueia ali? Tá, olha só, pessoal. Existe algo no direito sucessório que chama legítima. A legítima é 50% do patrimônio. 50% do patrimônio obrigatoriamente tem que ficar para os herdeiros necessários. Então, quer dizer que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. 50% obrigatoriamente tem que ficar para os meus herdeiros necessários. E os outros 50% eu posso fazer o que eu quiser. Quem são os meus herdeiros necessários? Os meus descendentes, mais próximo aqui, os meus filhos, juntamente com o meu cônjuge, tá? Se eu não tenho descendentes, os meus ascendentes, em primeiro momento aqui, os meus pais, juntamente com o meu cônjuge. E se eu não tenho filhos e nem pais, o único herdeiro necessário que eu tenho é meu cônjuge. Professora, eu não tenho filhos, não tenho descendentes, não tenho ascendentes, não tenho cônjuge. E aí? Quer dizer que você não tem herdeiro necessário. Então, você não precisa respeitar a legítima. Você pode fazer o que você quiser com 100% do seu patrimônio. Agora, eu só posso fazer 50% do meu patrimônio. Eu, por exemplo, tenho meus pais, eu não tenho cônjuge, não tenho filhos. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um planejamento sucessório, eu só posso dispor, a única parte disponível é 50% do meu patrimônio. Os outros 50%, obrigatoriamente, são dos meus pais, porque eles são meus herdeiros necessários. E aí, se a gente pensar, um testamento tem que obedecer? Tem que. Uma doação, vou constituir uma holding, vou fazer, tudo precisa obedecer à legítima. E essa é a importância da gente conhecer o cliente. A gente falar para ele, falar assim, olha, eu preciso saber toda a verdade a respeito do seu patrimônio. Eu preciso entender a sua estrutura familiar. Porque, olha só, pessoal, eu posso deixar mais para um filho do que para o outro? Posso, claro que posso. Porque 50% do meu patrimônio eu faço o que eu quiser. Eu tenho, por exemplo, 3 filhos e um marido. Tá, então a lei me obriga a deixar 12% para cada um do meu patrimônio. 12,5%. Sobrou 50 de cá. Eu gosto mais de um filho, eu quero deixar esse 50 para ele. Então quer dizer que um filho vai ficar com 62% e meio e os outros com 12,5%. Paciência. Mas eu preciso fazer isso em vida, porque se eu morrer e não fizer, vai ser dividido de forma igual. Isso no caso de separação de bens, né? Não, a gente está falando geral, né? Do meu patrimônio, né? Porque, na verdade, a gente não pode confundir 2 institutos, né? A meiação, que é um instituto que decorre do regime de casamentos que você escolhe, e a herança. Eu estou falando sobre a herança, né? Porque a meiação, metade do meu cônjuge já é dele, né? Eu separando ou eu falecendo, a metade é dele em virtude do regime de casamento que a gente escolhe. Beleza. E no caso de doações, você consegue fazer doações em vida sem respeitar esse limite? Não é possível também. Tem que respeitar esse limite da mesma forma, tá? Porque senão a gente pode anular essas doações. Elas obrigatoriamente precisam respeitar esse valor. Eu tive um cliente uma vez que ele foi soltando as informações aos poucos. E aí, no fim das contas, ele me contou, assim, que tinha uma filha, né? Uma filha que ele tinha, era filha dele, só que ele não tinha contato com ela, mandava uma certa quantia de dinheiro mensal, isso durante 20, 30 anos. E a preocupação dele, só quando eu morrer, minha família vai descobrir que eu tenho essa filha. Mas eu só quero que isso aconteça quando eu morrer, tá? Porque senão eu morro antes. Né? Ele falou assim para você, doutora, você não me mata antes da hora, pelo amor de Deus, né? Porque eu sou muito, eu tenho muita vida pela frente, a mulher me mata. Você estava sabendo mais que a mulher dele. Aí, mas qual que era a preocupação dele? Ele queria resguardar para ela o que a lei exige, né? Inclusive, olha só que bacana, quando ele falecer, a família vai ficar chateada, né? Porque ele descobriu essa filha, mas ao mesmo tempo vai ficar feliz, porque ele deixou tudo resolvido.
Imagina se ele não me falasse nada sobre isso. E a gente fizesse um planejamento excluindo essa pessoa. Aí amanhã ele vem a falecer, como é que eu faço? Eu vou ter que refazer tudo. A gente, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Dentro do planejamento sucessório, eu oriento vocês, né, quando forem atender cliente, a gente precisa fazer primeiro um formulário para a gente ter as informações do nosso cliente, para que a gente comece a fazer planejamento. Planejamento não é uma receita de bolo, não se faz planejamento em uma semana. Montar holding, eu monto. O cliente me liga e fala assim, doutor, eu quero montar uma holding, tá? Eu quero colocar esse imóvel, você faz para mim essa semana? Eu faço. É para fazer isso? Não é pra pensar, não? Se é bom, se é ruim, se vai dar. Não, é só fazer isso. Uma semana. Barato, isso aí não tem segredo. Ele mesmo agora, fez o planejamento e já te disse que tinha que fazer. Não, ele já decidiu tudo. Agora, fazer um planejamento é diferente. Eu preciso pensar de que forma que a gente vai proteger, especialmente em 3 aspectos. E pessoal que nos assistem, olha que interessante. Tem uma teoria criada por mim chamada teoria do cobertor pequeno. O que é essa teoria? Vocês já viram, gente, que todo cobertor é pequeno? Ou a gente fica com o pé de fora, ou a gente fica com a cabeça de fora. É muito difícil o cobertor cobrir tudo. Aqui funciona da mesma forma. Nós temos 3 pilares. Pilar sucessório, aqui evitar conflitos, proteger herdeiros. Eu tenho o pilar tributário, economia tributária, seja no caso de uma holding imobiliária, que eu vou alugar os imóveis, ou seja, no momento em que a gente vai fazer a doação de cotas, porque em vez de avaliar o bem, ao invés de avaliar o bem pelo valor de mercado, a gente vai avaliar as cotas pelo valor patrimonial líquido dessas cotas, e aí isso traz uma vantagem. Ou seja, dentro do inventário, se a gente fosse pagar o causa-mortos em cima dos bens individualmente, isso sairia muito mais caro do que se a gente pagasse em cima do valor patrimonial das cotas. E o terceiro, proteção patrimonial. Fazer uma proteção patrimonial para que dificulte um possível credor acessar o seu patrimônio de uma forma muito fácil. Então, são esses 3 pilares. E, às vezes, quando a gente pensa em proteger e sucessão, talvez isso não traga tanto benefício fiscal. No final das contas, a gente fala, não trouxe tanta vantagem, mas eu resolvi um problema. Ou, não, olha, o que eu vejo às vezes, eu não faço isso, mas eu vejo algumas pessoas fazerem, juntar dentro de uma mesma empresa patrimônio pessoal com patrimônio empresarial. Muitas vezes se faz isso para quê? Para economizar, né? Faz isso para economizar com contador, para economizar com advogado e para economizar com tributo, porque aí você coloca lá que a receita preponderante, de fato, ela não vai ser de imóvel, não vai ser de compra e venda e aluguel, que ela vai vir das outras atividades. Ótimo, você não pagou o ITBI, você vai economizar, mas olha só que loucura. A gente colocou dentro do mesmo balaio bens pessoais e bens empresariais. Olha o risco. Tudo no direito é sobre separação e segregação. Aí você vai ainda isso. E ainda a atividade empresarial que provavelmente tem nada a ver com quem vai ficar com aqueles bens. Exatamente. Então, tem muito isso, sabe? E a gente vai aprendendo, né? A mostrar para o cliente, olha, isso aqui vai custar um pouco mais, mas vai te dar uma segurança maior. Não quero que custa menos, não tô nem aí para isso. Você tem certeza? Peraí, é seu patrimônio que está em risco. No caso de uma holding, ela pode ser criada para uma holding patrimonial, para ela ter os imóveis que vão ser alugados, que vão ser vendidos. E ela pode também ser só para controlar uma outra empresa, onde estão os patrimônios. Que momento que é mais indicado fazer uma coisa ou outra? Na verdade, quanto maior o patrimônio, exige-se uma sofisticação maior nessa estrutura, né? Então, vamos pensar assim, num patrimônio médio, né? Um patrimônio em que a gente tenha parte de bem pessoal, familiar, a gente tem bens empresariais, a gente tem patrimônios de aluguel,
E a gente tem cotas de sociedade. Às vezes, nesse caso que eu estou explicando para vocês, eu montaria 3 holdings. Eu montaria uma holding para controle, né, das participações societárias, que a gente colocaria lá as cotas e ações. Eu montaria uma outra holding para colocar os bens que não serão alugados, tá? Isso exige muita divergência, tem gente que fala que não pode, porque seria um abuso, porque não teria finalidade econômica. Enfim, isso é discutido, mas eu estou falando para vocês que é feito na prática, tá? E montaria uma terceira holding para os bens que serão alugados. Montaria essas 3 holdings. E aí, havendo necessidade, a gente montaria uma em cima dela, para controlar todas elas, tá? A gente montaria mais uma. Mas isso depende muito da forma como a família a necessidade ou não de constituição. Às vezes são muitos herdeiros. Aí a gente, além disso, pode fazer também holdings de participação, dentro dessas 3 holdings que eu criei para vocês, ao invés de estarem pessoas físicas, estarem pessoas jurídicas aqui dentro. Cada um dos herdeiros monta uma holding de participação e é essa holding de participação que vai ser sócia dessas outras. E aí a gente vai subir numa escala, né? Uma escadinha que vai trazendo dificuldades para alcançar esse patrimônio pessoal. Imagina, numa situação de desconsideração de personalidade jurídica, eu tenho um longo caminho a percorrer. Não tá tão simples chegar no patrimônio pessoal. Então, isso acaba dificultando e trazendo uma proteção patrimonial maior. No caso de doação, eu lembro na aula, né, que eu achei interessante, doação e usufruto, que poderia ter uma cláusula que a pessoa só poderia vender, né, usufruir daquele bem depois da morte da pessoa. Então, você estava antecipando essa transferência do bem, só que você estava restringindo ali para a pessoa não fazer nada que você não quisesse enquanto você estivesse vivo. No caso de holding, eu não teria no caso de empresa, né, de montar a empresa, eu não teria esse benefício, né, de tratar Teria? Teria? Teria. O que a gente faz, gente? Quando a gente pensa em doação, logo na nossa cabeça vem as cláusulas restritivas. Cláusula de usufruto. Eu faço uma doação, vamos ver quem está aqui, a Laura. Eu faço uma doação para a Laura, o bem é da Laura, só que eu faço com cláusula de usufruto. Eu vou continuar usufruindo desse bem, eu faço um usufruto vitalício, tá? Então, só quando eu morrer, Laura vai usufruir. O bem é de quem? Da Laura. Só que eu vou continuar usufruindo dele, morando nele, alugando, recebendo o rendimento dele. Da mesma forma, cláusula de impenhorabilidade, para que esse bem não seja penhorado se porventura Laura tiver dívidas. Cláusula de inalienabilidade, para que a Laura não possa vender este bem. Cláusula de incomunicabilidade. Eu não sei o regime de bens que a Laura é casada ou vai casar. Eu tenho medo desse bem comunicar com o regime de casamento. Então, a gente faz a doação com cláusula de incomunicabilidade. E, por fim, a cláusula de reversibilidade. Se, porventura, o donatário morrer, falecer primeiro que o doador, o bem volta. Isso aí a gente pode falar em qualquer bem. Por isso, Marcelo, que a gente faz o seguinte, a gente vai fazer a doação das cotas e doa as cotas com essas cláusulas todas. Eu estou doando as cotas, mas quem que vai continuar recebendo o dividendo dessa sociedade sou eu. Quem vai continuar votando nessa sociedade sou eu. Então, nós temos essa mesma possibilidade e é muito importante, porque o que muitas vezes é feito? Você até me trouxe um exemplo à tarde, né? Uma ponderação, acho que de alguém que mandou uma pergunta. Por que se faz daquele jeito? Se faz daquele jeito para pagar menos tributo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as cotas têm que ser doadas para os herdeiros com essas cláusulas. Porque aí, na prática, a gente vai aumentando o capital social, ok, mas as cotas estão gravadas com essas cláusulas. Ou também, o que é muito comum,
esses herdeiros que vão entrar compram um percentual muito pequeno, para a gente pagar um postinho pequeno referente a essas cotas. E aí, ao longo do tempo, essa sociedade vai fazendo distribuição desproporcional de lucro, tá? E aí, o que acontece? Com essa distribuição desproporcional, eles vão adquirindo essas novas cotas, até tirar o patriarca da sociedade. Eles estão ali com uma economia tributária maior. Mas lembrando, quando eu tenho a doação dessas cotas e essas cotas vão aumentando, comprei, aí amanhã eu compro mais. Aí vai depender do regime de bens que você é casado. Deu uma travadinha. Voltou. Então, assim, se você compra cotas e aí amanhã compra mais, e aí você casa, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Acho que a dúvida do Fernando que você me mandou era nesse sentido. Então, pode sim aumentar o capital, não tem problema, mas as cotas que estão ali pertencem foram doadas com essas cláusulas, porque senão vai comunicar, se for compra, vai comunicar com o regime de bens que eventualmente esses sócios sejam casados. Aproveitando que a gente está nesse assunto, quando que uma herança o cônjuge passa a ter direito à herança que ele recebeu? Tá, a herança só surge com a morte. Você fala com a herança que recebeu, né? Aí eu recebi uma herança e o meu cônjuge vai ter direito a ela, é isso? Tá, isso vai depender do regime de bens, tá? Se você é casado num regime de comunhão total de bens, tá? Você vai receber a herança e essa herança é sua e do seu amorzinho, tá bom? Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, regime de comunhão total. Nos regimes de separação de bens, separação obrigatória e no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge não tem direito dessa herança, tá? Ele não tem direito dessa herança que você recebeu. Agora, cuidado. Com a sua morte, esse patrimônio já é seu. Aí agora você morreu. O seu cônjuge vai ser seu herdeiro? Sim. Tá? O cônjuge é seu herdeiro em todo esse patrimônio, inclusive aquele patrimônio que você herdou. Aqui a gente tem, por exemplo, no regime de comunhão total, o cônjuge é só meieiro, né? Ele não é herdeiro, exceto se não houver descendente. No regime de separação de bens, o cônjuge é herdeiro. No regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge é herdeiro da parte dos bens particulares, tá? Então, tem essas nuances importantes, porque as pessoas às vezes confundem meiação com herança. São duas coisas diferentes. Meiação decorre do regime de bens, enquanto que herança decorre do direito de você ser herdeiro. E a gente sabe que o cônjuge é um herdeiro necessário, tá? O cônjuge é o herdeiro necessário. Perfeito. Você tinha falado que é um trabalho, o planejamento sucessório é um trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar, entre contador, advogados, mas o contador e o advogado podem desenvolver esse trabalho sozinho? Sim, porque na verdade, assim, fazer planejamento sucessório, grande parte das questões, por exemplo, para você instruir um seu cliente a fazer uma doação, não é um ato privativo da advocacia, da mesma forma que um testamento, tá? Não precisa de um advogado, não precisa de contador, para fazer. Uma holding, da mesma forma, vocês contadores até sabem mais do que a gente, né? De toda a estrutura de contrato, de estatuto, de documentação. Então, da mesma forma que eu falo lá, o professor Felipe Guerra, o Felipe Teixeira, eles falam bastante de cursos na área de recuperação de crédito, né? A temática que eles trabalham. E eles trabalham muito em conjunto, contador e advogado, porque lá no administrativo, tanto o contador como o advogado fazem, mas na hora que vai para o judicial, né, a discussão das teses fiscais, aí eu preciso de um advogado. Aqui funciona da mesma forma. Eu já tive algumas situações de planejamento. Um exemplo para você. Mudança de regime de bens. A gente tem que fazer a mudança do regime de bens de casamento. Tem que fazer judicialmente. Aí você vai precisar de um advogado para fazer, tá?
Mas, tirando isso, a gente Para não tem fazer essa obrigatoriedade. testamento não precisa de advogado? Não precisa. Se precisar. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que tem 25%. A pessoa que tem 25% de um bem pode fazer um testamento desse bem? Pode, claro que pode, referente aos 25% que ela tem. Na questão dos aspectos fiscais, a gente tem algumas vantagens. É até por causa disso que é mais indicado você planejar quando você não planeja essa sucessão, né, acaba caindo no inventário comum, que é muito mais burocrático, pode durar anos. E uma das vantagens de você planejar, que seria usar uma dessas ferramentas, que seria um testamento, uma doação ou uma holding, seria a questão tributária, né? Uma grande vantagem. E tem vários tributos onde se tem algum ganho fazendo esse planejamento. Você podia comentar um pouco sobre esses ganhos? Olha só, quando a gente pensa em holding para aluguel, né, holding patrimonial, holding imobiliária, a gente já tem um ganho de cara, né? Imagina se você aluga os seus imóveis, a gente pode cair numa alíquota de 27,5% na pessoa física. E isso, quando você vai para uma pessoa jurídica, aluga pela pessoa jurídica, isso dá por volta de 11,33%. Então, muitas vezes, o cliente procura e fala assim, eu quero montar uma holding para alugar os meus imóveis. Primeira coisa, como a atividade preponderante dessa holding vai ser compra e venda e aluguel, a gente transfere esses bens e vai ter que pagar o ITBI. Não tem como fugir, porque a receita preponderante vai ser disso, tá, gente? Não tem como. E aí você paga o ITBI. Mas um ano já dá o payback do imposto de renda. Que você economiza, você saindo do 27,5 para o 11,33, já dá uma mudança significativa. No que tange a outras questões tributárias do planejamento, olha só o que acontece. Quando eu faço a doação de um bem, eu vou pagar o imposto de doação. Se eu estou doando a minha casa vai ser avaliada pelo valor de mercado. E aí eu vou pagar o tributo em cima do valor de mercado. Se eu tenho uma holding e eu vou doar as cotas dessa holding, a gente não vai ter avaliação dos bens individualmente. A gente vai ter avaliação do valor patrimonial líquido dessa sociedade. E isso vai representar um valor bem menor do que se a gente fosse avaliar os bens individualmente. Tanto pensando na doação, como pensando no inventário. Imagina que não doou, montou a estrutura de holding, mas acabou que não deu tempo, tá lá no inventário agora as cotas. A gente vai avaliar essas cotas com base em quê? Com base no valor patrimonial líquido da sociedade. Então, isso é uma vantagem do que se a gente fosse pagar o imposto causa-mortes em cima do valor de mercado de cada um dos bens. Então, isso traz uma vantagem considerável. Sim. E até mesmo sem contar o planejamento sucessório, né? Quando você faz a holding de administração de bens, de repente um bem que estava em nome da pessoa física e ele está alugando para uma empresa dele mesmo, que é do lucro real, que ele aproveitaria essa despesa e podendo ter uma tributação muito, muito menor no aluguel, né? Perfeito, isso mesmo. E ainda ter a distribuição de lucro dessa empresa. Então, mesmo sem pensar no planejamento sucessório, isso já seria uma grande vantagem. Com certeza. Fora que no inventário comum, você teria os honorários advocatícios, né, entre 10% a 20%. Então, você já pensa... Custas judiciais. Custas judiciais. Você já pensa que o patrimônio ele já vai menor para esse herdeiro, né? Quando você não planeja. E planejar é o caminho, pessoal. Pode falar, desculpa. Planejar não tem como a gente fugir disso. Planejamento é tudo. E imagina, porque existem intenções, né, de aumentar a alíquota do causa-mortes para até 20%. Imagina a correria que isso não vai ser da gente fazendo doação, né? Porque hoje, grande parte dos estados trabalham com as mesmas alíquotas para doação causa-mortes, 2% a 8%.
Então, em alguns estados é a mesma alíquota. Então, o pessoal às vezes não vê tanta vantagem assim, pensar, principalmente aquelas pessoas que têm um patrimônio menor. Agora, pensando que essa alíquota pode passar e existe uma clara intenção de que isso aconteça, aí isso vai ser uma correria lascada, né, para que de fato a gente faça esses planejamentos. Sim, é um ramo muito promissor, né? Tanto para nós contadores quanto para os advogados. Então, está muito em alta, um tema muito interessante. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre isso. E que todo mundo tem que se preocupar com isso. Você tem um bem e um herdeiro, alguém que você queira deixar bem no futuro, você tem que pensar sobre isso. E é incrível isso, né? Porque assim, eu sempre eu tenho um cliente que ele tem uma startup na área de música, né? Que está muito bem avaliado, um valor muito alto de valuation nesse momento. E ele tem 22 anos, né? Só que ele foi meu aluno na graduação aqui em Goiânia e ele falou assim, professora, vamos conversar, preciso fazer um testamento, tá? Eu gostei do que você falou para mim. Aí as pessoas poderiam falar assim, nossa, mas ele tem 22 anos. Gente, ele falou assim, professor, eu ando de moto. Ele começou a conversa com isso, professor, eu ando de moto. Então, assim, eu posso morrer a qualquer momento. Eu falei, calma, calma. Anda devagar, por favor. E assim, hoje eu tenho. Meu pai é vivo, eu não tenho cônjuge, eu não tenho filha, então hoje 50% seria do meu pai, mas se eu morresse, 100% seria dele, e eu não queria isso. Eu queria, tem outras pessoas que eu poderia. Né? Então a gente acabou fazendo um testamento e lembrando, gente, mudou de ideia, muda o testamento. Faz de novo. Um testamento custa muito barato. Aqui em Goiás custa mais ou menos R$ 400 para fazer um testamento. Não é caro. Não é inviável. Você faz testamento daqui 3, 4 anos, quer mudar, muda. E assim, gente, outra coisa que eu acho importante dizer. Nós normalmente não utilizamos uma ferramenta para fazer planejamento sucessório. Nós casamos as ferramentas. Então a gente usa, às vezes deixa uma parte, faz doação, a outra parte faz holding, o que sobrou põe no testamento. Por quê? Porque a gente vai pensando nas melhores estratégias. Uma coisa não exclui a outra. Aquele caso que eu contei para vocês, do meu cliente que tinha um filho fora do casamento e a família não sabia, a gente acabou deixando a parte dessa filha dele no testamento. A gente fez o testamento cerrado dentro do cartório e esse testamento só vai ser aberto com a morte dele. Então, por quê? Porque eu não vou colocar a filha lá dentro da hold, né, povo? Não dá para fazer isso. Então, vejam, são instrumentos que a gente vai utilizar da melhor forma possível. Tem uma pergunta aqui. O ITBI é cobrado na transferência dos imóveis para o capital da holding, mesmo que os imóveis sejam exclusivamente para uso comercial, exemplo, locação, ou somente dos imóveis não comerciais? Tá, olha só. O que determina a imunidade ou não do ITBI é a atividade preponderante. Se a atividade preponderante, se mais 50% da receita dessa sociedade for proveniente de compra e venda, vai ter incidência de TBI. Se não, não há a imunidade do TBI, tá? Então, se você, por exemplo, está constituindo uma pamonharia, né? Porque eu sempre gosto de falar de pamonha, né? Lembra da pamonharia? Então, nós estamos montando uma pamonharia, vou transferir um imóvel meu para essa pamonharia. Tenho a imunidade do TBI, não vou pagar. Agora, estou montando uma empresa que é atividade preponderante, ou seja, receita operacional mais 50% é decorrente de compra e venda e aluguel. Não tem como fugir do TBI. O que as pessoas fazem na prática é, às vezes, misturar isso por um tempo, tá? Para fugir da incidência do TBI, mas o fisco tem fiscalizado para que os bens estão sendo utilizados. Aqui em Goiânia, principalmente, a gente tem assim, eles vão olhar mesmo se o bem está sendo utilizado para aquela atividade ou se houve uma tentativa de não pagamento do ITBI. Então, a gente tem que tomar cuidado. A prefeitura também acompanha durante alguns anos, né? Depois, se você trocar a atividade. Sim, acompanha também. Isso aí. Tem alguma consideração que você queira fazer? Na verdade, gente, eu só queria agradecer vocês pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com mulheres maravilhosas, empoderadas, que é uma alegria poder falar sobre esse tema. Para quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, é @marinazava_. Vou colocar aqui para vocês.
A gente sempre está falando sobre esse tema. Ai, errei, peraí. Acabou de lançar o seu livro hoje, né? Eu lancei um livro hoje. Tô com outro livro legal, até que vai sair daqui um tempinho também. Ah, quero estar com vocês aí no Rio. Eu sou de Goiânia, para quem entrou. Estou em Goiânia, mas a gente está muito também em Brasília, em São Paulo, no Rio, quando pode. Precisando de mim, eu estou à disposição de vocês, tá? Para dúvidas. O grupo de vocês está de parabéns. Eu espero poder voltar aqui para a gente conversar sobre outras temáticas, tá? Foi excelente, né? Arrasou, tá? Eu só tenho que agradecer por esse convite, por essa noite. E estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Quando vierem em Goiânia também, pode me chamar lá no Instagram. Lá no Instagram, gente, tem o link pro meu WhatsApp, tem bastante coisa, tem bastante material lá, fiquem à vontade, tá bom? Nós que ficamos muito honradas com você ter aceitado o convite, né? Quando a gente fez lá a divisão das lives, né? Cada uma responsável por uma. Eu já peguei o tema de sucessão patrimonial e já falei logo que eu ia te chamar e não esperava que você fosse aceitar, mas fiquei muito feliz de você ter aceitado, porque você é uma referência para mim e para muita gente, né, que é seu aluno. E sobre o tema também, você é a melhor. Então, vou ver essa live, depois eu vou assistir de novo, devagarinho, vendo cada coisa que você falou, com mais calma. E Meu obrigada Deus, também obrigada. por responder as minhas dúvidas. Eu já te mandei dúvida e você me respondeu. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Agora é só fechar. A primeira vez que eu faço uma live, gente. É só fechar aqui. Com medo de perder tudo.